O exercício proposto é o número 1898. A Agência Gaúcha para Investigações Criminais, denominada OBI, Operação de Baita Investigação, notou que, a exemplo do que ocorreu na Petrobras, muito dinheiro foi desviado dos cofres públicos do Estado para pagamento de propina a políticos nos últimos anos, especialmente pelo partido QU, Quadrilha Unida. A investigação está em andamento e a agência recrutou você para converter alguns valores que ficaram com caracteres estranhos após terem sido descriptografados dos arquivos originais. Sua tarefa neste caso é relativamente simples. Basta retirar todos os caracteres estranhos, não numéricos, de cada um dos dois valores disponíveis e somar estes valores. Apenas tome cuidado de separar da soma os primeiros 11 dígitos do primeiro valor. Eles correspondem ao CPF do corrupto. A entrada é composta por duas linhas, cada uma delas contendo entre 1 e 60 caracteres, de 0 a 9 e outros caracteres não numéricos, ou pelo menos um caractere de 0 a 9, e no máximo um ponto. Desconsiderando os caracteres não numéricos, o número final não deve ter mais que 17 caracteres, incluindo o ponto decimal. Qualquer número após a segunda casa decimal deve ser descartado. E na saída, deve imprimir o CPF do corrupto, conforme apresentado abaixo a soma dos valores que foram desviados dos cofres públicos, sempre com duas casas decimais. Utilizamos a linguagem de programação C para a implementação do nosso código. Nas primeiras linhas, utilizamos o include para importar algumas bibliotecas da linguagem, que irão nos fornecer funções para fazer a entrada, a saída e a manipulação dos dados. Nas linhas 6 e 7, usamos o define. Aqui será definido os valores dos booleanos como inteiros, 1 para true e 0 para false. Nas próximas linhas, vamos definir a função resolve, que é onde serão manipuladas as variáveis para se chegar no resultado desejado. Logo abaixo, declaramos as variáveis principais do programa. E também declaramos a função principal main, onde vamos ler as variáveis string 1 e string 2, que serão informadas pelo usuário, e logo após será chamada a função resolve para a manipulação desses dados. Aqui é declarada a função resolve, onde primeiro declaramos as variáveis que usaremos como contadores e auxiliares, e atribuímos o valor 0 a eles. No primeiro laço for, vamos percorrer a variável string 1, verificando se na posição i há um elemento, e se esse elemento é um dígito. Caso for, adicionamos esse número à variável CPF, onde ao concluir o laço teremos o CPF completo. O laço será concluído quando C for igual a 11, que é o número de dígitos do CPF, pois não irá mais satisfazer a condição presente na estrutura. Em seguida, é atribuído novamente o valor 0 às variáveis já declaradas anteriormente, para serem reutilizadas. Declaramos mais uma vez um laço for, onde terá como condição que contém algum elemento na string 1 na posição i, que é a posição que se segue após ser lidos os 11 dígitos do CPF, e a cada repetição será incrementado mais um nessa variável i. Dentro dessa estrutura, verificamos se o elemento da posição i na string 1 é um dígito. Sendo assim, esse dígito é adicionado na variável prop. Se não, verificamos se o elemento é um ponto. Caso seja, adicionamos o ponto na variável prop. E declaramos mais um laço for para continuar percorrendo a string e adicionando os elementos na variável prop caso sejam dígitos, e utilizando mais um contador para que não sejam adicionados os elementos após a segunda casa decimal. Após o término desse laço for, usamos o break para sair das estruturas de repetição. Após isso, atribuímos o valor 0 à próxima posição da string prop. Caso o último valor da prop seja o ponto, assim não será gerado um erro. Verificamos se J é diferente de 0 para saber se a string prop possui elementos, além do valor 0 atribuído recentemente. Sendo assim, utilizamos a função scanf para escrever o valor da variável prop na nova variável v.
Mais abaixo, ainda utilizaremos a função main_set para copiar o valor 0 para todas as posições da variável prop. Assim, limpamos essa variável para ser reutilizada com a segunda variável informada pelo usuário, a string 2. Depois, novamente zeramos as variáveis que reutilizaremos como contadores e iniciaremos um novo laço de repetição for, exatamente igual ao for explicado anteriormente. Porém, será utilizado para limpar a variável string 2, lendo seus elementos e escrevendo na variável prop caso forem dígitos ou ponto. E mais uma vez, atribuímos o valor 0 para a próxima posição da variável prop, para não ter perigo de ocorrer erro. E, em seguida, verificamos se a prop possui elementos além desse 0, para fazer a cópia dos elementos para uma variável x com o método sScanf. E, por último, somamos as variáveis v e x, que serão os respectivos valores encontrados nas strings informadas pelo usuário. E para concluir a resolução deste problema, mostraremos tanto o CPF da pessoa quanto o valor da propina obtido pela soma anterior, utilizando a função printf. Como a saída deve ser em duas linhas, devemos utilizar um printf para o CPF e o outro para o valor da propina. O ponto 2LF, apresentado no segundo printf, especifica que a saída deve ser do tipo double, com duas casas decimais após a vírgula.